Então, primeiramente, nós vamos fazer o caseado cruzado aqui no nosso paninho, na nossa toalha. Então, nós vamos emendar o fio, pode ser aqui em qualquer ponta do trabalho. Nós vamos puxar o nosso fio e prender aqui na parte de trás do pano. Depois que nós prendemos aqui o nosso fio, nós vamos começar a fazer o canto do caseado, puxando o fio aqui para frente do trabalho, prendendo lá na parte de cima por baixo do primeiro ponto com um ponto baixo. As 3 correntes, prendendo lá na parte de cima com mais um ponto baixo, voltando neste mesmo furinho aqui que nós fizemos anteriormente, puxando o fio aqui para frente, prendendo lá em cima com um ponto baixo, as 3 correntes, virando o trabalho para facilitar, e prendendo novamente naquele mesmo furinho com outro ponto baixo. Então, aqui nós fizemos o canto do nosso caseado. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do caseado cruzado. Então, agora que você já formou esse primeiro V aqui no canto, você vai introduzir a agulha por baixo do ponto, deixando mais ou menos 1 centímetro de distância entre um ponto e outro. Vai puxar o fio ali por baixo daquele ponto e vai prender com outro ponto baixo. Agora, você vai fazer as 3 correntes, vai naquele mesmo furinho anterior, vai prender lá em cima com um ponto baixo e vai cruzando, ó, introduzindo a agulha por baixo do ponto anterior, deixando mais ou menos 1 centímetro de distância para furar o pano, puxando o fio ali por baixo daquele ponto e prendendo lá em cima com um ponto baixo. Se você tiver dúvidas de como fazer o caseado cruzado, no site nós já ensinamos como fazer. Então, agora, você vai trabalhar o caseado cruzado ao redor de todo o seu paninho, a sua toalha. Ó, vamos fazer mais um ponto aqui, só para revisar. Ó, as 3 correntes, volto naquele mesmo furinho, como se estivesse formando um V. Só que agora, para furar o pano novamente, eu introduzo por baixo do ponto anterior a agulha, puxo lá em cima o ponto e prendo com um ponto baixo. Vou cruzando dessa forma. Para fazer a viradinha aqui do canto, no caso do ponto cruzado, ó, você cruzou aqui a última vez, já fazendo o buraquinho ali no canto, você vai fazer as 3 correntes. E, novamente, ali no canto, você faz o outro ponto do caseado, formando o V. Agora, você faz as 3 correntes. Prende ali no canto com um ponto baixo. Volta lá naquele mesmo buraquinho do canto. Prende com mais um ponto baixo. 3 correntes, agora você vira o trabalho para a próxima lateral do pano e novamente naquele mesmo buraquinho você faz o outro ponto do caseado, ó, formando assim o V ali para virar para o outro lado. Agora você vai continuar normalmente, já cruzando aqui para fazer o próximo furinho do seu caseado. Depois que você terminar o caseado, ele vai ficar assim. Então, agora, nós vamos começar a fazer o nosso barradinho. Você termina aqui no canto, com o ponto do caseado e um ponto baixíssimo no primeiro pontinho, na primeira correntinha, após o último ponto. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem esses 3 pontos do canto que vão no mesmo furo.
Então, você vai fazer as 10 correntes pegando aqui o primeiro ponto, vai pular o do meio, vai prender no próximo com um ponto baixo. Vai ficar essas 10 correntinhas aqui no canto. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo ponto do caseado com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo ponto do caseado com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo no próximo ponto do caseado com um ponto baixo. Veja como vai ficando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo no próximo ponto do caseado com um ponto baixo. Já tenho aqui 4 espaços, mais um. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, prendo no próximo espaço do caseado com um ponto baixo. Ó. Então, aqui você tem as 10 correntes e, ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços de 5 correntes. Agora, você vai trabalhar 10 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pular 2 espaços do caseado e vai prender no próximo ponto dele com um ponto baixo. Agora, você vai repetir os espaços e essa sequência de 10 correntes. Então, agora você vai fazer 5 correntes, vai prender no próximo ponto com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo ponto do caseado com um ponto baixo. Então, a sequência para a primeira carreira é esta. São 5 espaços de 5 correntes, prendendo nos pontos do caseado. Depois, as 10 correntes, pulando 2 espaços do caseado e repetindo os grupinhos de 5 correntes por 5 vezes. Lembrando que no canto, você tem que virar dessa forma, prendendo as correntes no primeiro ponto da virada, pulando o ponto do meio da virada e prendendo no ponto seguinte. Aqui você tem que fazer da mesma forma, vai fazer as 10 correntes, vai prender aqui nesse primeiro ponto, vai pular este do meio e vai prender no próximo. Então, você tem que fazer com que dê certo essa sequência para que no canto você vire com as 10 correntes. Mesmo que você precise pular um pontinho a mais na hora de fazer essa parte aqui das 5 correntes, dos grupinhos de 5 correntes. Você tem que adaptar para que dê certo aqui a virada com as 10 correntes. Depois que você finalizar a primeira carreira, vai ficar dessa forma o seu barrado. Vai ficando assim. Então, você vai finalizar aqui com os 5 grupinhos de 5 correntes, você vai adaptar. Se aqui sobrar um espaço ou faltar, não tem problema se você prender aqui no espaço ao invés de prender no ponto, para que dê certo o final com 5 grupos de 5 correntes e você fecha com ponto baixíssimo na primeira corrente daquelas 10 do início. Agora, você vai trabalhar 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais 14 pontos altos. São 15 pontos altos no total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, você vai prender com um ponto baixo no primeiro espaço, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo espaço com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui, se você observar, você vai ficar com 4 espaços ao invés de 5. E agora, você vai diretamente para o próximo grupo de 10 pontos, de 10 correntes, e repete os 15 pontos altos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E agora você vai lá para aqueles grupinhos de 5 correntes. Ó, no primeiro você prende com um ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Prende com ponto baixo no ponto seguinte. Você vai ficar com 4 grupos novamente, ó. E aqui os espaços, eles vão ficando assim, 4 espaços ao invés de 5. Ó. Depois a gente vai arrumar, ele vai ficando certinho à medida que você vai trabalhando as carreiras, ó. Ele vai ficando assim. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você terminar esta segunda carreira, ó, ela vai ficar assim. Então, agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira. Nós vamos fechar aqui depois do último ponto rede com um ponto baixíssimo na terceira corrente, daquelas 3 do início. Nós vamos subir 3 correntes para iniciar a próxima carreira e vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, aqui, nós já vamos fazer o segundo ponto, ponto alto sobre ponto alto, o terceiro ponto, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, vai pular um ponto da base e nos seguintes, que são 7 também, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você trabalhou 7 pontos altos, 6 correntes, pulou um ponto da base, 7 pontos altos. Agora, você vai prender com um ponto baixo no próximo ponto rede. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no ponto rede seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no ponto rede seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no ponto rede seguinte. Agora, novamente, você está no próximo grupo. Aqui no grupo do canto, nós vamos fazer os 7 pontos altos, as 6 correntes e os 7 pontos altos, pulando um ponto no meio. Aqui nas laterais, ó, isso, as 6 correntes somente para os biquinhos do canto. Aqui nas laterais, a gente vai trabalhar os 7 pontos altos sobre 7 pontos altos da base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que nós vamos fazer apenas 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular um ponto da base e vamos trabalhar os outros 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já vamos prender lá no próximo ponto rede com um ponto baixo. Então, revisando só para os cantinhos, é que nós vamos fazer 6 correntes no espaço entre cada grupo de 7 pontos. Aqui nesses das laterais, nós fazemos apenas 5 correntes. Vai ficando assim, agora você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Depois que você finalizar essa terceira carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto que você fez na carreira. Agora, você vai trabalhar as 3 correntes para subir e vai fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no espaço de correntes. Ó, ponto alto sobre ponto alto, nessa primeira parte deste leque do canto. Chegando no espaço, você vai trabalhar 4 pontos altos
3 e 4, 4 correntes e 4 pontos altos novamente ainda ali no espaço. E vai seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto para o outro lado do leque. Até chegar lá naqueles grupos do ponto rede. Agora, chegando aqui na parte do ponto rede, você vai fazer o ponto baixo no primeiro ponto rede para prender este leque. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no próximo ponto rede. E agora, você vai trabalhar nos leques das laterais. Então, você vai começar novamente com um ponto alto para cada ponto da base, até chegar lá naquele espaço deste leque. Chegando no espaço, aqui nestes leques das laterais, você vai colocar 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, no canto, você coloca 4 pontos altos, 4 correntes e 4 pontos altos. E nesses leques das laterais, você coloca 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E depois você segue ponto alto sobre ponto alto para completar o leque. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Vamos terminar aqui este leque com os pontos altos, para você ver como fica. Ó. Então, ele vai ficando assim. Ó. Agora, você vai trabalhar por toda a carreira dessa forma. Depois que você terminar essa quarta carreira, ó, seu trabalho ele vai ficando assim. Então, agora, nós vamos finalizar essa quarta carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E agora, nós vamos trabalhar a última carreira. Então, você vai subir 3 correntes, vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no espaço. Ó, estamos quase chegando ali no espaço de correntes. Agora, aqui no espaço, você vai trabalhar 4 pontos altos, isso para o canto. 2, 3, 4. Um ponto picô, então você vai subir 3 correntes, vai voltar na primeira e vai prender com um ponto baixo. E novamente 4 pontos altos ainda nesse mesmo espaço. Agora, você vai seguir com os outros pontos altos da base, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá na parte de ponto rede. Então, você vê que aqui você tem mais pontos altos na base, porque você fez o aumento, perdão, no espaço do leque da carreira anterior. Então, agora você tem mais pontos altos para trabalhar. Trabalhados ponto alto sobre ponto alto, você vai chegar aqui na sua base de rede, de ponto rede. Então, você vai prender no primeiro ponto rede com um ponto baixo, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes,
vai prender no próximo ponto rede com outro ponto baixo. E já vai diretamente para o próximo leque, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no espaço. Lembrando que esses leques da lateral, você trabalha com 3 pontos altos cada lado no espaço. Só no canto você coloca 4 pontos. Ó, então, estamos chegando quase ali no espaço, onde nós vamos trabalhar agora 3 pontos altos, um picô. Então, você sobe as 3 correntes, volta na primeira, prende com ponto baixo e 3 pontos altos. E agora você termina o leque. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Ó. Aqui no ponto rede vai ficar só um pontinho. E aqui nos leques você vai trabalhar no canto 4 pontos, um picô e 4 pontos. E nos leques das laterais, 3 pontos, um ponto picô e 3 pontos. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Depois que você trabalhar essa última carreira, o seu trabalho ele vai ficar assim. Ó. Então, agora, você vai terminar com um ponto rede e um ponto baixíssimo, contando 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto da carreira. Ele vai ficar assim. E você vai arrematar. Este fiozinho do arremate, você vai levar ali por alguns pontos e vai dar um ponto de arremate na parte de trás desse grupo. Você pode levar por 4 pontos. E depois aqui na parte de trás, ó, você traz por alguns pontinhos. E você dá mais um pontinho de arremate aqui só na parte de trás dos pontos altos. Ó, cuidando para não franzir o biquinho. Depois você pode passar por mais alguns pontinhos antes de cortar o fio. Para não cortar logo ali no ponto do arremate. E depois você corta. Então, agora, ele não está totalmente finalizado ainda, veja. As pontinhas, elas ficam meio que levantadinhas, que a gente ia segurando à medida que a gente ia fazendo as pontinhas seguintes, os leques seguintes. Então, agora, você vai utilizar aquela nossa dica do ferro a vapor para deixar os pontos mais firmes e vai passar aqui sobre o paninho com a toalhinha umedecida para deixar os pontos firmes e bem definidos. Depois que você passar o ferro a vapor, veja como ficam definidos os biquinhos. Ó. Fica bem perfeito o seu trabalho, com acabamento ótimo. Ó, excelente fica o resultado. Então, agora sim, o seu barrado de Natal, barrado de canto, ele está finalizado. Você pode aplicar também em toalhas, em panos de louça, toalhinhas de copa, enfim, barrado de canto, ó, ele fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de barradinho de crochê de canto.